Obrigado aí, Vilmara. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias.
podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita.
Muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas. Mineração em dia com o futuro. Começou. Bom, boa tarde a todos que participam desse evento, muito importante para a consolidação da mineração em Minas Gerais e no Brasil. Eu dou boas-vindas a todos para o painel do desenvolvimento sustentável na mineração e o fortalecimento do legado. Meu nome é Carlos Eduardo Orsini, eu sou engenheiro de Minas e metalurgista, fui da MBR, da Sominas, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, tive como consultor do Banco Mundial durante um período e atualmente diretor da nossa empresa chamada YKS. Eu serei o moderador deste painel e nós vamos contar com a presença de duas pessoas importantes dentro do desenvolvimento da mineração em Minas Gerais. O Dr. Lauro Ângelo Dias de Amorim, que é o diretor de sustentabilidade da AngloGold Enchante, e o Dr. André Chaves Andrade, sendo advogado, mas é um conhecedor e gerente geral da sustentabilidade da mineração Usiminas para esse debate. O ponto de vista que nós vamos tocar, realmente, é a defesa da mineração, a defesa da sustentabilidade da mineração e a sua integração com a sociedade. Esse evento, nós esperamos poder tirar daqui algumas conclusões importantes, as quais vamos levar em consideração alguns aspectos que são importantes na atualidade. Essa atualidade que nós estamos vivendo do Covid-19, essa pandemia, o isolamento, isso tudo, meus caros amigos, presentes, colegas, é uma maneira de nós pensarmos um pouco, de refletirmos um pouco sobre o futuro da mineração, o futuro da mineração em Minas Gerais, através de inovações, através de momentos e de estudos que estão sendo desenvolvidos e vão ser possivelmente constatados aqui, das experiências que estamos tendo. O nosso evento virtual conta com o patrocínio Master da Mineração Usiminas e o patrocínio Ouro da AngloGold Enchante, a Kinross e a Dassault. Esse painel tem como objetivo, portanto, de contextualizar o tema que estamos abordando. Eu gostaria de deixá-los à vontade para interagir com o chat do painel e, ao final, passaremos as perguntas aos participantes. Eu queria somente colocar um aspecto orientativo para os nossos apresentadores, ao Dr. André, ao Dr. Lauro. Nós devíamos iniciar aqui apresentando algumas experiências novas que estamos tendo hoje, na atualidade, na inovação da mineração, através de processos, vamos dizer assim, sustentáveis, que dão uma nova visão da mineração em Minas Gerais.
principalmente no aspecto do tratamento de resíduos, no tratamento que é muitas vezes utilizado em condições não adequadas e que agora se toma frente a novas tecnologias, principalmente quando nós estamos aí tratando de desativação de barragens de rejeitos. Essas alternativas serão muito importantes para consolidar o nível de sustentabilidade. Em seguida, eu gostaria também de discutir um pouquinho com todos vocês, com os participantes, né, as questões relacionadas com o que nós passamos hoje internacionalmente, a nível dos grandes conglomerados financeiros internacionais. Eu cito o Banco Mundial, eu cito a IFC, que consolidaram durante aí essa última década os princípios do Equador. E, junto com os princípios do Equador, nós também deveríamos tocar um pouco sobre os objetivos de sustentabilidade, que hoje são tocados através do PNUD, através da ONU, e no sentido de discutirmos um pouco mais esses objetivos e a integração deles com a mineração. Então, eu passo a palavra inicialmente para o nosso colega, o doutor Lauro, para que, durante os 5 minutos, ele faça uma breve apresentação das suas ideias e, logo em seguida, passaremos ao doutor André. Por favor. Muito obrigado, Carlos. Já gostaria de iniciar cumprimentando e também o meu colega André Chaves por participar deste painel. Parabenizar o IBRAM por esse evento do mineração, né, e que traz esse painel uns temas de grande relevância para o setor minerário, né. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho para que as pessoas que estão nos assistindo sobre a AngloGold Ashanti. A AngloGold Ashanti é uma das maiores produtoras de ouro do Brasil e do mundo. Nós somos uma indústria mais longeva hoje em atividade no nosso país. No último dia 8 de julho comemoramos 186 anos de atuação. Nossas operações estão presentes nos estados de Minas Gerais e Goiás. Geramos atualmente mais de 4.900 empregos diretos e cerca de 1.900 empregos indiretos, né? As operações brasileiras respondem por 15% da produção global de ouro e estão entre as mais avançadas no mundo do campo de tecnologia quando a gente fala sobre mina subterrânea. Avançando um pouco sobre o tema central, desenvolvimento sustentável, um dos valores da AngloGold Ashanti é tornar as comunidades e regiões onde nós operamos melhores em função da nossa presença, né? E tendo hospedado nossas operações ao longo de 186 anos, com trocas culturais, aprendizados, ensinamentos, estamos ali ligados intrinsecamente às nossas comunidades. Por isso, assumimos o compromisso de investir no desenvolvimento social, na cultura, no bem-estar dos nossos vizinhos, na preservação do meio ambiente. Rapidamente, sobre o aspecto social, temos uma política de investimento social que em 2020 devemos alcançar cerca de 8 milhões de reais entre recursos próprios e leis de incentivo na realização de projetos e parcerias que geram emprego, renda, desenvolvem a cultura local, contribuem para as regiões onde estamos atuando hoje. Este trabalho é feito em apoio aos moradores que residem nas regiões onde operamos, com foco na realidade local e, principalmente, um ponto que é muito importante para nós, com respeito às particularidades de cada cidade, de cada município onde estamos inseridos. Dessa forma, a gente espera contribuir para o desenvolvimento e crescimento da independência socioeconômica das comunidades, que são, na verdade, são os protagonistas dessa nossa história, desse nosso projeto. Um outro, ainda na parte de desenvolvimento sustentável, um outro programa que podemos discorrer, que temos muito orgulho, é o programa Parcerias Sustentáveis, que estamos este ano na 9ª edição, desde 2010, tentando identificar potencial de transformação social, iniciativas locais que podem ser aceleradas e desenvolver as comunidades. No aspecto do meio ambiente, temos exatamente cerca de 11 mil hectares atualmente preservados nas operações, principalmente no quadrilátero ferrífero. Em 2019, fechamos com 45 mil mudas plantadas, devemos esse ano concluir 78 mil mudas
e a previsão de 2021 é 121 mil mudas, de forma a contribuirmos com a preservação e a manutenção da biodiversidade das regiões em que nós operamos. Caminhando um pouquinho aí para o aspecto de inovação tecnológica ou modificação de processos, a AngloGold Ashanti, desde 2018, iniciou um processo de migração do sistema de deposição de rejeitos. Cerca de 35% da deposição de rejeitos da AngloGold Ashanti hoje já são de formas desaguadas. Temos um programa que avalia e tenta identificar iniciativas que podemos financiar e acelerar para o uso alternativo desses rejeitos. Recentemente, no campo das águas, fizemos uma implantação de um procedimento de melhoria no tratamento de efluentes com a implantação da osmose reversa. Esse DNA da AngloGold de adaptabilidade, né, é o que nos permitiu completar os 136 anos de permanência e atuação no país, do qual tanto orgulhamos e tanto temos interesse. Mas fato é que existe um grande espaço, um grande caminho ainda de diálogo, transparência, de uma escutativa junto às comunidades, junto à sociedade civil, junto aos organismos e ao poder público, para que possamos, sim, construir juntos um legado positivo e um crescimento sustentável, tendo a mineração como uma atividade básica, né, uma indústria de base para a nossa sociedade. Rapidamente, Carlos, essa foi a nossa, um pouco do contexto da AngloGold Ashanti, o que nós pensamos um pouco sobre alguns programas, algumas iniciativas que temos para o desenvolvimento sustentável e criação do legado. Um ponto que a gente não pode deixar de falar nesse aspecto para a mineração é com relação ao fechamento e uso futuro das suas atividades, né? E entendemos, assim, que em função desses programas que nós temos, a discussão tem que começar agora, quando estamos operando, para que, quando terminarmos a nossa atividade, temos propiciado um crescimento, uma diversidade socioeconômica para as regiões onde nós operamos. Bom, então passo a palavra para o nosso querido André Andrade, representando aqui a Usiminas Mineração. André, com a palavra, sinta-se à vontade. Você tem aí 5 minutos para discorrer um pouco sobre as experiências suas lá na Musa e, evidentemente, depois nós vamos ter oportunidade, juntamente com o Lauro, para debater o assunto. Já estou verificando aqui que já tem pessoas que já estão fazendo perguntas, como a Cláudia Franco, de Salles Dias. Vamos atendê-la, viu, Cláudia? E, André, por favor, tome a palavra. Claro, muito boa tarde a todos, uma boa tarde especial aos meus companheiros de debate, nosso querido Orsini, meu colega Lauro, né, que nos acompanham aí nessa jornada dentro do âmbito da mineração, especialmente uma jornada voltada à sustentabilidade. Quero aproveitar esses primeiros 5 minutos para apresentar um pouco da Mineração Usiminas, né, é uma empresa jovem, né, eu não sei se é contraponto ao que o nosso colega Lauro colocou, mas esse ano é um ano especial onde completamos 10 anos, né, de operação da Mineração Usiminas, né, então ainda estamos numa fase de consolidação daquilo que aprendemos, né, ao longo desses 10 anos e já colocando muita coisa em prática. Né, eu costumo dizer com aqueles que convivem mais de perto, especialmente no meu diálogo com as comunidades, que a escuta, né, a escuta ativa, ela é uma grande virtude das empresas, né, e ela contribui muito com o entendimento do que é a construção sustentável de uma parceria de longo prazo. Né, e nesse aspecto eu acho importante dizer, né, que a Usiminas, né, o Grupo Usiminas, ao longo aí das mais de 5 décadas de atuação no país, tem promovido grande transformação e grande investimento numa agenda de sustentabilidade. Né? Tivemos aí, né, uma origem em Patinga e migrando para a mineração, a gente ainda continua querendo buscar esse protagonismo. Né? Então, desde o início das nossas atividades na Serra Azul, nos municípios de Itatiaiuçu, né, Mateus Leme, Igarapé, numa região bastante rica, né, do estado, do aspecto mineral, a gente vem tentando fazer diferença.
né, e implantando em novas tecnologias. Então, esse mês, né, nós começamos aí a implantação de um novo sistema de tratamento de rejeitos, onde a gente vai fazer a filtragem de 100% dos rejeitos da mineração Usiminas e o empilhamento, né? Vencemos aí a etapa do licenciamento e agora é a implantação. E com isso migrarmos, né, 100% da nossa produção para essa metodologia de disposição dos nossos rejeitos. Em relação, né, à questão das barragens, muito em evidência, né, nos últimos tempos, a mineração Usiminas já vem fazendo um trabalho de descaracterização das suas barragens, né, desde 2014, onde a gente iniciou a descaracterização da nossa primeira barragem, tá, que deve se finalizar ainda o ano que vem. Tá, e nós temos 3, das quais, né, a outra também, a descaracterização, se dará esse ano. Né, e o ano que vem nos restará uma única barragem que, apesar de ser pelo método de alteamento ajusante, também será descaracterizada. Né, então, é um compromisso da empresa com aquilo que não é só o clamor da sociedade, é a transformação de um processo. Né, a gente vem, né, numa crescente de diálogo, de produção. Né, nós vemos num processo de aprendizagem e estamos nos preparando para dar um próximo passo, uma nova fronteira na mineração, que é o acesso aos itabiritos compactos, e para isso a gente vai precisar investir, e já está fazendo isso, em novas tecnologias, em um aprendizado onde a cultura da segurança é o grande valor da empresa. E essa cultura da segurança é uma segurança ambiental, uma segurança de processo, uma segurança de pessoas, tá? Uma segurança para as comunidades. Né? E com isso a gente vem, né, num esforço muito grande de entendimento do território, né? Não entender apenas a nossa atividade, é entender a comunidade, entender todos os atores que atuam ali e também unindo forças com outras empresas que atuam na região. E eu quero destacar aqui o primeiro programa de educação ambiental, pelo menos que a gente tem conhecimento, para o setor minerário, que foi feito em conjunto, tá? Onde a gente tem, né, parceria das outras mineradoras e fizemos uma leitura do território, onde a gente quer engajar os cidadãos do entorno, né, nossos vizinhos, um conceito mesmo de vizinhança, dentro de um projeto que vai fazer a transformação do território como um todo, onde o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento, né, social, ele possa ser atingido de uma maneira consistente. Né? E aí, para finalizar e retomarmos aí o nosso debate, dizer que esse momento de pandemia serviu para nos aproximar ainda mais das comunidades, de todos os atores que a gente tem como verdadeiros parceiros ali para dar o pontapé inicial é isso, né? E devolvo a palavra para o nosso moderador Orsini. Obrigado, meu caro André. Eu queria, para a gente iniciar um debate um pouco mais assim detalhado, mais influente, eu queria colocar com algumas reflexões que possam nos oferecer subsídios para o estabelecimento de uma política de valorização e de sustentabilidade do setor mineral. Acho que Minas Gerais tem que ser um exemplo. Apesar de nós já estarmos perdendo em termos de produção bruta de minério de ferro para o Pará, haja visto com a implantação do novo projeto da Vale, já ocorreu esse aumento de produção. Hoje o Pará já supera Minas Gerais na produção de minério de ferro e talvez de alguns outros minerais muito importantes. Mas nós devemos estudar, pensar um pouco como Minas Gerais pode fazer dessa situação da mineração hoje uma
proposta de melhoria, uma proposta que venha a oferecer melhores condições, não só para o investidor, as questões ambientais envolvidas, as questões de financiamento e, principalmente, a aceitação pela sociedade para a atividade de mineração. Portanto, eu queria colocar 5 pontinhos para que nós pudéssemos transcorrer um pouco nas nossas discussões. O primeiro delas seria o seguinte: o minério é um bem natural e matéria-prima para oferecer melhor qualidade de vida ao ser humano. Então, isso é um ponto que a gente tem que colocar de início. O segundo, uma mineração sustentável deve ter um exemplar planejamento para a sua abertura, ou seja, fase de pesquisa, prospecções, detalhamento do plano de lavra, estruturação operacional do beneficiamento, etc. E eficaz controle, como o próprio Lauro já comentou, para o seu fechamento. Terceiro, a mineração deve estar sempre correlacionada com atividades que permitem oferecer alternativas para o equilíbrio social de seu entorno. Ou seja, nós temos que buscar alternativas para que, ao terminar um determinado volume de reservas, seja de minério de ferro, seja de minério de manganês, seja de lítio, o que for, deixarmos algo que possa ser reaproveitado. Eu cito isso e podemos discutir esse assunto incessantemente aqui. Porque essa comunidade que foi formada, o entorno da mineração, né? Eu praticamente nasci dentro da mina do Cauê, em Itabira, e permaneci lá por muito tempo. Então, criando alternativas que se pode fazer com que haja uma atividade produtiva, uma atividade economicamente saudável para a população que ali vai ficar. O quarto ponto é agregar valor ao minério e busca incessante de tecnologia no sentido de constituir uma prioridade da mineração brasileira. Então, nós temos alguns casos aqui, claro. Casos, por exemplo, eu cito o caso da Usiminas, eu cito o caso da Gerdau. A Gerdau produz o minério, produz o aço e vende o aço, exporta o aço. Então, nós estamos agregando valor. A Usiminas faz a mesma coisa. A Vale também, em determinadas condições, faz também a mesma coisa em determinados minérios, especialmente outros minérios não ferrosos. O ferroso, de certa forma, o minério de ferro, o volume é tão grande que realmente passa a ser uma questão de equilíbrio até internacional. O outro ponto que eu queria comentar, para terminar essa pequena alocução, é a chamada maior representatividade. A transparência do setor mineral em sua comunicação com a população. Então, meus queridos, Lauro e André, começando de novo pelo Lauro, vamos comentar um pouquinho esses pontos no sentido de nós podermos interrelacionar melhor com os nossos convidados que estão aí participando do nosso chat e da nossa reunião. Então, por favor, Lauro Amorim, com a palavra. Obrigado, Carlos. São vários temas e são 5 pontos, mas com certeza eles nos dão... tem assunto para que a gente discorra durante muito tempo, né? Mas são todos eles temas relevantes para a mineração e temas que efetivamente nós temos que discutir. Eu vou tentar perpassar aqui um pouco por todos eles e a gente vai conversando com o André aqui, trocando uma bola para a gente construir alguma coisa. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem como paradigma, e talvez quebrar esse paradigma, né, que a gente vive, talvez até em função do que nós estamos passando hoje como sociedade, em função dessa pandemia, primeiro que a mineração é um dos entes que nós estamos inseridos na sociedade. Então, ele vai ser um ente que, com a capacidade de ouvir, dialogar, olhar, mas ensinar e aprender.
e, com base nisso, a gente tentar construir o que é a mineração do futuro. Então, para a gente ter realmente que utilizar muito bem esse recurso natural, que ele é finito, bem colocado, mas se que bem utilizado, a gente pode ter operações longevas que trazem para as sociedades e para as regiões onde eles estão operando crescimento, desenvolvimento, oportunidades de diversificação econômica. É importante que tenhamos aberto esse diálogo. E pensando um pouco nisso, a gente entende que faz sentido o investimento em tecnologia e principalmente a adaptabilidade, né? Entender qual é o cenário em que estamos inseridos, como nós podemos captar e melhorar os nossos processos e trazer para dentro das nossas iniciativas. Comentei rapidamente sobre a mina subterrânea. Nós operamos 4 minas subterrâneas atualmente e investimos muito em tecnologia para ali retirar esse material, esse minério que é tão escasso como o ouro, mas existe bastante, somos uma terra abençoada, mas que tem que ser bem empregada a tecnologia para ali conseguirmos utilizar tirar o melhor possível dessa mineração. Pensando também nisso, a gente não pode deixar de discutir como pensar no futuro da mineração, mas não só no futuro operando, mas no pós-mineração. E construir o pós-mineração é agora. Nós temos que construir o uso futuro das nossas iniciativas, na diversidade econômica, incentivando novos processos. No caso da AngloGold Ashanti, a gente tem um programa de parcerias sustentáveis, que uma das pilares dele é identificar, como eu disse, potencialidades locais, de forma que a gente consiga acelerá-las, e principalmente, voltando a um ponto de diálogo, que para a gente entendemos que faz sentido, quem escolhe esses projetos é a empresa, mas com a participação da comunidade, porque entendemos ali que a comunidade, enxergando qual é a necessidade, os projetos que mais trarão benefício podem ali ser incentivados com recursos próprios da empresa, trazendo ali, cumprindo ali um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, reforçando o nosso compromisso com o futuro daquela comunidade. Um outro aspecto, numa agenda positiva e numa agenda de transparência, são 2 pilares que a gente deve trabalhar para o futuro. Primeiro, né, uma comunicação ativa, transparente, né, ter os ouvidos atentos e um olhar aberto para tentar enxergar e ouvir aquilo que está vindo e emergindo da comunidade e transparecer aquilo que a empresa está fazendo, como a empresa quer desenvolver, de forma que nesse diálogo conseguimos construir algo coletivo, algo que seja positivo. Podemos ter pensamentos diferentes, podemos ter ideias diferentes, mas com diálogo, com a manutenção dessa conversa aberta, entendo que nós podemos, sim, crescer e desenvolver, todos. Um ponto que a gente, como eu disse, sobre pensar no futuro da mineração, pensar no fechamento é algo que no Brasil a gente precisa efetivamente, não só no Brasil, mas no mundo, transcorrer e discorrer um pouco mais, discutir com os entes públicos, com a comunidade, com as empresas, porque é importante nós termos um pensamento para aquilo que deixaremos no pós-mineração e como deixaremos o pós-mineração. Pensando também um pouco rapidamente, para não tomar um pouco tempo do André, sabendo que eu não passei por todos os temas levantados pelo Carlos, mas só pincelando um pouco, como a gente mudar um paradigma, como o André muito bem colocou, de uma mineração que tinha, né, de forma tradicional, uma deposição de rejeitos a úmido e migrando para a disposição de rejeitos a seco. É preciso tecnologia, esse olhar atento, essa migração de forma consciente, né, mas de forma sendo informado para a comunidade. No caso da AngloGold Ashanti, especificamente, a gente entende que até 2022 nós devemos estar com 100% de deposição nos nossos rejeitos de forma desaguada, empilhando em processos que não mais utilizarão barragem de rejeito. E entre esse processo nós iniciaremos o descomissionamento dessas estruturas que já foram utilizadas para a gente. Mas mais importante que a migração é a consciência de olhar que essa tecnologia nova que nós estamos empregando tem que ser muito bem olhada, numa gestão adequada de risco, numa gestão adequada de engenharia, para que nós possamos garantir que elas também serão a estrutura que vai permitir que nós continuemos a operar e agregar valor, não só para as organizações, mas para as comunidades em que nós estamos inseridos. Porque, como eu disse anteriormente, né, as comunidades e a sociedade é a grande protagonista dessa história. Então, temos sim os objetivos empresariais, somos empregados da companhia, mas é importante esse olhar atento para a sociedade, esse olhar atento
para o país, para o Estado, de forma que a gente consiga construir uma agenda positiva, um crescimento de todos e de forma sustentável. Obrigado, Carlos, André. eu sei que eu não cumpri todos os pontos que você colocou, mas eu deixei um pouco para o André comentar os pontos faltantes aí, mas que são profundos e muito abrangentes. Não tenha dúvida. Eu vou tentar fazer o seguinte: a proporção que eu coloquei esses 5 pontos como elemento assim para a gente poder refletir um pouco mais. Mas vamos atendendo também aos chats que estão chegando aqui. Tem o caso aqui do engenheiro Luiz Sérgio de Carvalho, que pergunta, viu, André, só para efeito de sua contextualização, os Minas acabará com as barragens quando? E qual a tecnologia que adotará daqui para frente para o tratamento do minério? O Leonardo Macedo também está fazendo questões nisso, o Evandro Evangelista de Souza. Então, a Maria Luísa Campos Sequeto também fala a respeito de problemas. Aí nós podemos discutir um pouco mais, que são as questões ambientais. Mas esses pontos, André, pela experiência e pela experiência da própria Uzi Minas em liderar aspectos relacionados com o beneficiamento a seco, ou seja, pode ser até a úmido, mas que tenha uma reciclagem dessa água e o rejeito sai seco, falando a verdade é isso, por favor, você pode contextualizar também os nossos pensamentos. Perfeito, Orsini, agradeço, né, todos os participantes que enviaram seus questionamentos. É uma oportunidade para nós, né, para poder discorrer um pouco do trabalho da mineração Uzi Minas. A Uzi Minas, sim, ela vai descaracterizar todas as suas barragens, né? Atualmente nós temos 2 em processo de descaracterização, tá? As 2 únicas barragens a montante da empresa, elas já estão desativadas, uma desde 2014, já com 70% do seu material retomado, podendo ser reprocessado, seria o equivalente a uma segunda safra do minério, tá? E aí investimento de tecnologia, nós temos uma planta, né, de beneficiamento que trabalha 100% com materiais reaproveitados, tá? Aqueles materiais que foram de operações passadas, onde o nível tecnológico atingia determinado padrão, hoje eles evoluíram, nós fizemos o investimento, então desde 2014 a gente vem reprocessando pilhas de material fora de especificação, né, de rejeito seco, inclusive uma barragem, né? A nossa barragem central, ela tinha 7 milhões de metros cúbicos depositado, hoje a gente já está em 3 milhões e seguindo ainda um ritmo de produção, que essa área vai ser devolvida ao ecossistema, né, 100% recuperada, 100% do material que estava ali dentro, nós vamos reaproveitar. Como eu disse, uma segunda safra de minério, né, como o Carlos Orsini colocou, né, é um bem natural que precisa ser muito bem utilizado, né, trazendo o máximo de valor para a sociedade que puder. Então, nós estamos aí, né, consistentes nessa linha, tá, de fazer. E a outra barragem, ainda montante, é uma barragem que está já na sua fase final de descaracterização. Tá? No futuro também ela será reaproveitada, né, mas primeiro a gente vai descaracterizar, enfim, atendendo aí todos os critérios legais e de segurança. E no segundo momento, né, já o ano que vem, a gente começa a descaracterização da última barragem em operação. Né? A gente interrompe assim que o nosso novo sistema, né, ele foi licenciado agora no final de maio, tá? Já estamos em uma fase de implantação, tá? Esperamos colocar no início do ano que vem esse sistema em operação e a partir de então operarmos 100% com o rejeito que é destinado ao seu armazenamento a seco. Né? O nosso processo ele continua úmido, mas essa nova tecnologia de disposição do rejeito ele traz um impacto positivo em relação aos recursos hídricos também. Né? O controle da recuperação de água é um controle 100% mecanizado, dentro de um circuito fechado, né, que permite uma redução bastante significativa em termos de captação de água nova. Né? Acho que o compromisso da Uzi Minas com a correta utilização dos recursos naturais, né, é uma marca da empresa, a gente nunca poupou investimento em novas tecnologias e buscamos isso incessantemente. Né?
André, Desculpa, eu gostei sem querer. Nesse sentido, nós temos um case, né, para colocar para a sociedade. Esperamos, em conjunto com a população de Itatiaiuçu e da região, podermos anunciar em breve o fim, né, do ciclo de barragens na mineração Usiminas. Então, isso para nós é um motivo de orgulho e de empenho, né, de toda a equipe de beneficiamento, equipe de engenharia, equipe ambiental que lutou por esse licenciamento, né, o Estado que reconheceu nesse licenciamento também um projeto estratégico. Né? Então, acho que todos os atores, é um somatório de forças para construir uma agenda sustentável em torno da mineração. Ok, eu queria que tanto o André como o Lauro abrissem os seus microfones, porque eu acho que nós vamos começar a fazer um diálogo, inclusive envolvendo alguns participantes que estão no chat, né? E eu queria, primeiramente, colocar um aspecto aqui importante que já foi colocado por alguns aqui. Tem a Maria Luísa Campos Sequeto, que fala a respeito de alguns aspectos ligados à situação da sustentabilidade de mineração. O Evandro também tem participado aqui com algumas perguntas, Evandro Evangelista de Souza. E eu queria, então, essa última questão que foi colocada aqui pelo Evandro, eu achei muito interessante aqui para a gente poder discorrer um pouquinho. Ele fala o seguinte: como conciliar a inovação, que está intrinsecamente ligada à sustentabilidade, claro, perfeito, com o perfil conservador do setor? Qual a estratégia para vencer as resistências para provocar as mudanças necessárias? Bom, então, eu diria, para iniciar esse pequeno debate, né, eu queria colocar até o pensamento dos componentes do grupo do IBRAM, né? Tanto Flávio Penido, o nosso querido Wilson Brumer, o Júlio Neri, o Alexandre, ou seja, são pessoas voltadas para esse tipo de comunicação, ou seja, comunicação. Essa comunicação que o IBRAM pode fazer e deverá fazer com muita eficácia junto às mineradoras, eu diria que está focada dentro do comportamento do minerador. Então, nós estamos tendo exemplos hoje de mudança de comportamento. Então, essa situação que nós passamos hoje, que já passamos com acidentes sérios, desde a questão da barragem do Fundão, como do Feijão, há um ano atrás. Então, isso tudo leva em consideração uma importância muito grande, que é a mudança comportamental. Sem comportamento, nós não temos atitudes. Então, eu queria, o André, Lauro, a gente comentar esse aspecto, porque eu vejo mudanças. Eu, pessoalmente, como 52 anos de experiência de engenheiro de minas e metalurgia, que rodei uma parte desse mundo também, eu vejo a importância de nós termos, na nossa consciência, a mudança do comportamento. E tem visto isso. Tem participado de algumas reuniões que nós estamos vendo mudança de comportamento. O que a Gerdau está fazendo, o que, em termos aqui da própria mina aqui de Vaz do Lopes, a gente teve experiências disso aí, a Usiminas fazendo também, para não dizer a Anglo, né? Que, como você falou, Lauro, vocês têm um comportamento quase que milenar. Quer dizer, a Anglo está situada aqui em Nova Lima há mais de 100 anos, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo que é um assunto muito importante. O que vocês acham disso, Lauro e André? Começando pelo André de novo. Tá.
É muito bom falar sobre isso, Orsini, porque isso está dentro. Isso é uma questão cultural, né? Essa abertura para o novo, isso a gente tem na Usiminas, a parte do nosso DNA, né? O DNA de todo funcionário Usiminas, que são programas que a gente tem de maneira, né, desenvolvidos de maneira corporativa, onde a gente passa pela formação dessa abertura para o novo, né? Essa questão da inovação que você traz, né? A questão da cultura da segurança, tudo faz parte de um DNA corporativo, aonde a gente vai traçando a mudança e a abertura, né, da cabeça das pessoas para esse novo momento. Tá? Esse novo momento não é só do setor de mineração, é um novo momento do mundo, é um novo momento da sociedade, onde a mineração se insere. Né? Nós não somos uma ilha, nós devemos nos integrar e aí sim, eu acho que interagir e construir essa nova mineração, né, dentro dessa perspectiva de abertura e de inovação. Isso também traz a questão do investimento, né? O Lauro bem colocou, da adaptabilidade, né? Isso a gente tem que entender que fazer da mesma maneira como a gente vinha fazendo, e aí, obviamente, aquilo que se fazia de bom, ele sempre tem espaço para melhorar. Aquilo que, porventura, a gente possa melhorar, porque alguma coisa, uma correção de rota, eu diria, é necessário. E são oportunidades também, Orsini, de inovação. Né? A hora que a gente pega, por exemplo, outros setores, e aí é sempre uma constante aprendizagem, né? Aquilo que hoje é um dos grandes desafios da mineração, que é o rejeito de barragem, né? E não só a nova tecnologia de disposição, mas o reaproveitamento. Tá? Esse é um ponto que deve ser enfrentado por todas as mineradoras, né? A questão do reaproveitamento do rejeito. Outras indústrias, né? E aí a gente pode pegar o caso da siderurgia para ficar mais perto, né? Estão fazendo verdadeiras transformações com os coprodutos, né? No âmbito da construção civil, no âmbito até da agricultura, né? Na correção de solos. Então existe um leque muito grande de iniciativas que possam ser abordados dentro da mineração, né? E a inovação, ela vem não apenas no aspecto produtivo, mas no aspecto humano, né? A segurança das pessoas que estão ali dentro, o investimento que é feito, né? Que foi feito por nós e que eu tenho visto a grande maioria das empresas fazer, centros de controles integrados, onde a gente tem um controle e a segurança do próprio funcionário, né, a partir dali de métodos, de tecnologia. Eu acho que a tecnologia é uma grande aliada, né? Mas eu vou devolver a palavra para o Lauro e para vocês para a gente poder enriquecer o debate. Aqui, então vamos aproveitar a oportunidade, Lauro. Nós temos duas questões aqui, uma colocada pelo Alex Musi e pela Maria Flávia Casali Rossi, que são justamente com relação à questão dessa segurança, ou seja, a sustentabilidade, como é que a questão de segurança do trabalho e as questões ambientais possam realmente trabalhar dentro da visão de sustentabilidade. Aproveita essa dica e tome a palavra novamente. Eu vou tentar até juntar um pouco sobre inovação e segurança para a gente tentar misturar os três assuntos aqui e mostrar que efetivamente inovação, tecnologia tem a ver muito com pessoas, com segurança, com meio ambiente e sustentabilidade. Apesar da AngloGold estar há mais de 100 anos efetivamente na região Nova Lima operando, o grande ponto para nós é que a gente não pode estar parado no tempo. Como o André bem colocou, a adaptabilidade, o olhar para o futuro, o instinto de como permanecer tem que estar parte da empresa, e como vencer essa resistência é muito mais ter a capacidade de enxergar o que está acontecendo no contexto, né? Um exemplo de segurança que a gente pode dar, como a empresa tem o valor, um dos valores dela também, ter a segurança, né? Entendemos que nenhum dos nossos colaboradores podem tem que sair melhor do que chegar aqui na empresa. E correlacionando com um pouco com tecnologia, nós, por exemplo, investimos nas nossas minas subterrâneas, em uma das nossas operações, em uma atividade, nós já conseguimos operar lá de forma remota. O trabalhador fica na superfície, operando um equipamento a mais de 800 metros de profundidade, com plena segurança, conforto, em todas as condições necessárias. Isso nós temos que inovar, buscar, como o André bem colocou, o olhar sobre outros tipos de indústria, o que eles estão fazendo, e adaptar e trazer isso para a mineração, de forma que a gente consiga garantir que isso seja
perene e traga para o futuro. No meio ambiente não é diferente. Um ponto, pensando no reuso de água e na reciclação e na melhoria do nosso tratamento de efluente, acabamos de implantar e vamos inaugurar em breve uma planta de osmose reversa, de forma a garantir a melhor qualidade possível no tratamento de efluente, de forma que nós consigamos retornar essa água para os rios de uma forma, na qualidade boa, né, na mesma qualidade ali que foi previamente captada. Essa é uma forma que nós entendemos que, sim, investir em tecnologia, investir em meio ambiente e investir em segurança, né? As pessoas é o grande capital que uma organização pode ter. E na mineração não é diferente. É necessário termos recursos, bons recursos minerais, que são finitos, mas principalmente o capital humano, e garantir que esse capital humano esteja seguro, esteja saudável, esteja... Um outro ponto que nós não tratamos aqui, mas podemos tratar, e tem a ver com sustentabilidade, é a questão da diversidade. Garantir que tenhamos diversidade nas companhias é um fator motivacional, é um fator intrínseco para que nós possamos construir um legado positivo, uma mineração de futuro. Então, são esses pontos associados ao diálogo com a comunidade. Eu vi uma pergunta aqui sobre a licença social. Não só um investimento em comunidade, mas assim, entender o que a sociedade precisa e como nós podemos, como parceiros, estar juntos, caminhando para um futuro. Entendemos, sim, que esse é um ponto que a gente pode crescer e desenvolver. Aproveitar a oportunidade, que já tocou nisso, nós estamos aí com o nosso tempo correndo, né? E as questões são amplas. Eu acho que quando nós começamos a conversar do relacionamento da sociedade, das comunidades com a mineração, aí nós temos aí 10 horas de debates, né? E eu acho que esse debate tem que acontecer, não é, André e Lauro? E eu vejo também, e vou deixar aqui uma sugestão para a diretoria do IBRAM, né, para que nós façamos talvez uma nova live, uma coisa assim, um outro encontro, e que seja virtual. Esses encontros também são extremamente interessantes para todos nós, porque nós agregamos, nós estamos chamando todo mundo para participar. A gente discutiu um pouquinho mais sobre aquele tema que eu iniciei a conversa, que são aspectos importantíssimos dentro da economia geral que nós estamos passando hoje, que são os níveis de financiamento. Eu queria discorrer um pouquinho, só 2 minutinhos, sobre a questão dos princípios do Equador. Os princípios do Equador, eles vêm justamente substituir um protocolo de Quioto. Quer dizer, nós tivemos um trabalho muito grande junto ao IFC, o International Finance Corporation, que é a área privada do Banco Mundial, onde discutiu-se muito isso, que é a forma de financiar. E a forma de financiar deveria seguir conceitos de sustentabilidade, dentro de uma visão típica de permanência da empresa, do relacionamento da empresa com a comunidade, com os seus colaboradores e com todos que estão no seu entorno, né? Para conviver com aquilo. Então, esses princípios do Equador serviram de base hoje para grandes financiamentos. Hoje, os grandes bancos internacionais, como o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Europeu, o Chase Manhattan, o Santander, o HSBC, e Deutsche Bank, todos os outros, bancos japoneses, chineses, todos eles hoje firmaram os princípios do Equador. E, ademais, aí vem o outro lado, que é a parte prática que nós devemos praticar, a parte prática a ser praticada, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, isso aí eu vejo, talvez não vai dar tempo para a gente discutir isso aqui de uma forma mais ampla, que é essa ligação que a gente deve ter com a sociedade e com a vida das pessoas, com o ser humano. Portanto, vou deixar isso aqui uma ideia aí para a organização do nosso futuro encontro, para a própria IBRAM liderar isso aí. Mas eu gostaria de que nós também pudéssemos tentar ainda responder algumas questões colocadas aqui, que, na verdade, elas já são muito mais relacionadas com a questão
ligada à sociedade. E se você, eu queria, para já tentar finalizar a nossa apresentação, as palavras tanto do André, começar pelo André e depois pelo Lauro, com relação ao aspecto social e isso, o futuro que isso nos traz com relação à atividade minerária em Minas Gerais, no Brasil. Perfeito, Orsini. O diálogo com a sociedade é algo que deve ser mantido vivo, né, e ser feito frequentemente. É um exercício diário. A primeira escuta é da comunidade local, a escuta dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, no sentido da gente entender o que cada parte interessada, cada um dos stakeholders pensam do seu negócio, pensam daquele negócio que está sendo desenvolvido. E a partir daí criar oportunidades. Me veio agora um caso prático dos últimos 3 meses, no auge da crise da pandemia, fechamento de pequenos negócios, todos procurando máscaras, EPIs e tudo, nós fomos identificar na comunidade local, e nós estamos falando de Itatiaia-Sul, uma cidade de cerca de 10 mil habitantes, aonde haveriam as potencialidades que a gente poderia aproveitar. Descobrimos um grupo de artesãs que poderiam fabricar as máscaras. Então, unimos aquela história do útil ao agradável ao econômico sustentável. Continuamos mantendo a empregabilidade desse grupo, conseguimos acesso àquele EPI que é ainda tão necessário para a gente nesse momento, as máscaras, e podemos manter aquelas pessoas empregadas durante esse tempo de crise. Certamente isso vai gerar frutos de parcerias e novas ideias para o futuro. Então, são exemplos práticos que, na medida que a gente conversa, na medida que a gente dialoga, que a gente comunica, e a abertura para reconhecer todo tipo de situação, as situações que são do nosso dia a dia, aquelas questões que são também pontos de melhoria, que a gente tem que estar sempre atento àquilo que a sociedade está nos indicando como caminhos, como parte de ajustes de rota. Então, essa comunicação ela vem no sentido de enriquecer, na minha visão, e acho que em Minas Gerais nós estamos dando, em termos de setor de mineração, grandes passos. Estamos aqui, o setor que sai na frente, e pela iniciativa do IBRAM, que eu não me canso de elogiar, a todos que acreditaram nesse evento, aqueles que ajudaram a construir esse evento e todos aqueles que participaram. Eu acho que só faz sentido na medida que temos aqui hoje um grupo nos acompanhando e debatendo efetivamente a mineração, a atividade minerária. Então, são iniciativas que, de agora em diante, vão nos envolver numa espiral positiva cada vez mais, no sentido de que a gente possa ouvir, responder, aprender e concretizar. E eu acho que esse é o legado que a mineração vai deixar. É concretizar esse diálogo junto à comunidade, junto ao poder público, junto à sociedade em geral. Muito bom, André. Eu acho que... Obrigado aí, Lauro. Suas palavras finais, que nós já estamos prestes a encerrar o nosso tempo. Muito obrigado, pessoal. Só queria dizer o seguinte, corroborando um pouco com isso, nós entendemos que a indústria da mineração precisa e deve estar atuando cada vez mais próximo da sociedade, entendendo seus anseios, necessidades, atuando de forma conjunta, como o André muito bem colocou, de forma a contribuir e alcançar os objetivos comuns que ali vão fazer um crescimento e um desenvolvimento de todos. Não existe uma vitória só de uma parte. Acho que todos têm que ganhar para que a gente tenha realmente um desenvolvimento que seja comum, que seja coletivo e que todos ali no futuro consigam, sim, enxergar aquilo que foi feito, a caminhada percorrida, entender que ali, sim, houve um ganho para todos. Cedo adiantado do horário, queria agradecer ao IBRAM pelo convite e parabenizar pelo evento. Uma das mudanças que nós tivemos é possibilitar, de tecnologia, é possibilitar ter esse evento aberto, essa conversa e diálogo amplo e transparente com todos, expondo as nossas ideias. Eu acho que o mais importante é isso, é expor as ideias, saber absorver os aprendizados, os ensinamentos. Tem várias perguntas aqui que são muito importantes.
e que com certeza ajudarão a gente a criar um legado positivo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, André. Ok, tanto André... Eu quero também só agradecer a todos, né, especialmente o Ibram, os colegas aqui que compuseram a mesa, e também, né, de um modo especial, né, aqueles que se dispuseram a nos ouvir esse debate de ideias. Agradecer as perguntas, realmente foram muito importantes para enriquecer o debate, e daí colocar aí o diálogo através dos canais que a Mineração Usiminas disponibiliza, o 0800, o Fala Aí, né, no nosso site, que é usiminas.com, vocês podem encontrar todos os canais de diálogo direto com a empresa, né, e nós ficaremos muito honrados e satisfeitos de poder esclarecer qualquer eventual curiosidade ou até mesmo questionamento sobre a nossa empresa. Hoje, muito obrigado, então, a André, a Lauro. Acho que foi um trabalho muito interessante que pudemos fazer aqui nesse momento. Agradecer também a organização do IBRAM. Já vi aqui que Cláudia já me informou que vai levar o assunto à diretoria do IBRAM sobre aqueles temas que a gente colocou aqui, que eu acho importante para a própria economia. E agradecer aí a presença de todos que nos ouviram, tiveram a paciência de ouvir, desejando a todos um bom confinamento e que todos permaneçam em casa. Muito obrigado.